Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. O assunto de hoje é delicado, pesado, complicado, mas extremamente necessário. Nós vamos conversar a respeito de violência doméstica e, infelizmente, praticada entre cristãos evangélicos. As estatísticas, pelo menos aqui no Sudeste, apontam que boa parte dos denunciados por violência doméstica são membros de igreja, quando não líderes das mesmas. Isso é uma aberração, uma vergonha, e que precisa de uma intervenção imediata do povo de Deus, o povo que leva Deus a sério. Mas o que fazer? Né? E é na busca de respostas objetivas e práticas que nós vamos conversar com a doutora Vânia Pinheiro Rodrigues. Ela é advogada especializada no assunto, aliás, ela preside a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e Acolhimento da Vítima, lá da OAB de Santa Catarina, subseção lá de Criciúma, onde ela reside. Paz e graça, doutora Vânia, tudo bem? Paz e graça, pastor. É um prazer estar aqui nessa programação, mais uma vez, né? Para falar de um tema bem delicado, mas de extrema urgência e muito necessário nos dias que nós estamos vivendo, né? Então, agradeço imensamente a oportunidade, né, de a gente poder estar aí conversando sobre esse assunto, um tema polêmico, né? Não muito aceito em muitas comunidades evangélicas, mas que precisa ser conversado, precisa ser falado, precisa de conscientização sobre a violência contra as mulheres. A irmã é membro de qual igreja? Assembleia de Deus, lá da cidade de Criciúma, pastor Roberto Weiler, um abraço lá, né, para a nossa liderança. Os irmãos lá do bairro Salete, setor 13, onde eu congrego, né, então eu trago o abraço lá dos telespectadores do programa, né, que tem muita audiência lá em Criciúma, né, todos os dias a gente está lá ligado na programação, não vejam só, aqui na RIT, então é um prazer muito grande mesmo a gente estar aqui, ter as portas abertas, as portas dessa casa aberta, né? Que é muito raro a gente ter uma oportunidade dessa, né? Então eu já agradeço de antemão, meu muito obrigado, né? A toda a direção desse programa. Eu tenho uma visita programada para Santa Catarina. Não sei exatamente quando será. E aí, quem sabe, eu dou uma passadinha lá por Criciúma. Olha, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe. É uma honra receber lá na nossa igreja. A nossa igreja lá é a Igreja do Relógio, a igreja bem central, bem conhecida. Fez 85 anos esse ano, né, de trabalhos aí. Entre todos os trabalhos, a gente também trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica, que eu também quero discorrer aqui, claro, do programa, também falar sobre esse projeto de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, né, cristãs e não cristãs, evangélicas e não evangélicas. É um trabalho amplo que a gente faz lá, que já serviu assim já de exemplo, né, para outras igrejas também. E a gente quer que esteja, né, em todas as igrejas, em todos os estados no Brasil, né, esse trabalho aí de acolhimento a essas mulheres, né, e orientação também aos esposos, aos maridos, né? Orientação, essa é a palavra. Tá bom. Daqui a pouquinho eu vou aprofundar isso daí. Você que está assistindo a transmissão pelo YouTube, mande seu comentário, mande sua pergunta, tá? Siga aí o Vejam Só e participe da nossa entrevista. Esse é um assunto bem delicado e a enquete é bastante séria. Vamos fazer uma pesquisa, você responda com honestidade, tá bom? Vamos lá. O que você faria se descobrisse com provas concretas que um parente seu ou irmão em Cristo pratica violência contra a esposa e ou filho ou filha? O que você faria? Algumas opções. Você interviria? Você denunciaria? Você aconselharia? Você oraria ou você ignoraria? São várias opções. Vou ignorar, isso não é problema meu. Vou intervir, né? Vou orar, vou aconselhar ou vou denunciar. Eu faria várias coisas. Não,
O mais importante, o que é que você faria de mais importante? Você só pode escolher uma dessas opções, tá bom? No fim, a gente vai checar aqui o resultado. Muito bem, doutora. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer, depois eu vou mostrar o livro aqui, é a seguinte. A senhora mencionou há poucos instantes que esse é um tema que não é muito aceito nas igrejas evangélicas. Inclusive, a senhora acabou de dizer que o Vejam Só lhe deu uma oportunidade que a senhora reputa como rara. Ué? Esse é um tema que não sai das páginas iniciais dos jornais todo santo dia, tem na televisão, no rádio, na internet. Por que que as igrejas não querem tratar desse tema? Pode dizer com toda a liberdade. Um dos motivos que preferem não tratar diretamente com esse tema, em outra conversa que a gente teve aqui com o Zeca, a gente até usou o termo de jogar para baixo do tapete, né? É porque mexe diretamente com a família, partindo do princípio de que a desculpa, deixa eu anotar a palavra. Também não sei. É a palavra O casamento tem que ficar indissolubilidade interno. do casamento, desse princípio, né? De que não pode desfazer o casamento. É um princípio tanto evangélico quanto também da Igreja Católica, né? Quando casam para continuar casado. E quando esse tema, quando esse assunto, uma violência, uma agressão praticada contra uma mulher vem à tona na igreja, é muito difícil lidar, porque vai ter que lidar diretamente com esse desfazimento dessa família que é dita como uma família exemplar. Por quê? Porque na maioria dos casos, muitos casos são os próprios líderes, pastores, né, obreiros que estão à frente da liderança da igreja que praticam algum tipo de agressão contra a esposa. A gente ouve, assim, casos diariamente, né, lidando com esse projeto que a gente tem lá já há 5 anos, não só da localidade que a gente mora, mas de mulheres de todo o país que entram em contato com a gente para relatar casos, né? Principalmente depois que a gente esteve aqui no programa, no Vejam Só, a gente também recebeu declarações de mulheres evangélicas, né, mulheres de pastores, que sofreram algum tipo de violência. Então, a gente parte desse princípio do desfazimento do casamento cristão, que vai mexer diretamente na estrutura familiar. Então, muitos preferem que a mulher suporte a agressão do que ela opte por se divorciar, né? Que é bem mais aceitável a mulher permanecer calada, submissa, orando, né? Que até a gente viu ali na enquete, muitos vão até responder, não, a gente tem que permanecer orando, né? Então, o principal fator, além de ser essa situação, a gente também parte do princípio de que na igreja as pessoas são perfeitas, são pessoas que não praticam esse tipo de situação. A pessoa, ela não rouba, ela não bebe, né? Ela paga as contas certinho. Eles não leem estatística? E a gente vê que há um salto muito grande de violência doméstica. O ano passado mesmo, né, superou no Brasil inteiro. São Paulo também é uma das campanhas. Apesar de todas as campanhas. Todo mundo faz campanha contra a violência doméstica. Por que ela cresceu? A que a senhora acredita esse tipo de coisa? A gente vê assim que hoje em dia, devido à conscientização, as campanhas de prevenção, a mídia falar, mulheres influentes na mídia ou na política, na sociedade, elas estão vindo trazer relatos, né, de violências sofridas. Então, isso ajuda outras mulheres também a denunciarem, a procurar ajuda. Então, não houve um aumento. O que aumentou foi a denúncia. Aumentou foi a denúncia, porque a violência doméstica, ela sempre houve. Ela é cultural, né? Desde os primórdios. Vale dizer assim que é uma cultura. O patriarcado, ele não é uma coisa natural, da natureza. Ele é cultural, ele foi se estendendo ao longo dos anos. Não era para ser assim. O plano original de Deus, como foi falado aqui antes do programa, é que Deus fez para o homem uma auxiliadora, né? E os homens, maioria, por causa desse patriarcado, já vem lá do tempo dos filósofos, tá? Que eles já inferiorizavam a mulher. As mulheres não eram iguais.
E nesse ponto surgiram as leis através dessa filosofia, e as leis foram trazidas para a própria comunidade, para a sociedade, então virou uma cultura de uma conversa dos próprios filósofos, que eles falavam disso, né? Foi posto na lei, no direito, e acabou se perpetuando ao longo de décadas, anos, essa inferioridade da mulher. O homem é o dono da mulher. A mulher tem que ser submissa ao homem. Ao passo que a gente vê que hoje as coisas elas mudaram, porque o homem era o provedor, né? O homem que mantinha as contas da casa, e hoje, segundo a estatística que eu trouxe aqui, 50%, 50,7% das mulheres, elas que são o chefe de família, que dão conta da casa, dão conta de pagar as contas, dão conta de cuidar dos filhos. Temos aí muitas mães solos, né? Então a maioria das mulheres estão aí na luta, então não existe mais essa, o homem é o provedor. E outro fato também interessante é que hoje em dia as mulheres têm mais estudo do que os homens. Se for fazer uma média, as mulheres elas prosseguiram os estudos, ensino médio, faculdade, e os homens, ao passo de que menos homens continuaram os estudos. Então, é um fator interessante que faz com que as mulheres, já pelo fato de ter menos dependência financeira, menos dependência emocional, elas acabam denunciando e não aceitando mais sofrer nenhum tipo de violência. Algumas, né? Embora a gente vê que a maioria ainda suporta calado algum tipo de violência. Eu vou, como o tempo é muito curto, eu não vou me estender, né? Então eu quero ser bem objetivo. Um dia a gente pode fazer um programa específico sobre isso. Muita gente invoca o termo bíblico do capítulo 1 de Gênesis, quando diz: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea e tal, ou auxiliadora, porque o termo adjutora ficou no passado, né? Então ficou auxiliadora. E muita gente vê, então, esse termo auxiliadora como a Bíblia, ou Deus, que foi quem usou a palavra, diminuindo a importância da mulher. A mulher é menos importante do que o homem porque ela é uma auxiliadora. Então, eu quero dizer para você, preste bem atenção no que eu vou dizer. A palavra hebraica lá é Ezer, ou Ezer, né? E essa palavra é usada, preste atenção nisso, para Deus. Deus como auxiliador. Por exemplo, em Ebenezer, a palavra é usada, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer literalmente diz: Deus tem sido o nosso auxiliador até aqui. Agora, você vai dizer que o fato de Deus ser auxiliador o torna menor? Fala para mim. Menos importante? Então a mulher, a Ezer do homem, a auxiliadora do homem, ela se equipara a Deus. Ela está em absoluto pé de igualdade com o ser humano, com o homem. Tanto é que o Gênesis diz claramente que ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Moisés fez questão de destacar com repetição de palavras, e ele tinha que desenhar letrinha por letrinha, molhando o estilete na tinta. Então ele poderia economizar, mas ele não economizou não, que é para eu e você sabermos, do ponto de vista de Deus, o homem e a mulher são absolutamente equivalentes. Então nunca mais você aceite de nenhum cristão o argumento de que Deus fez a mulher menor do que o homem. Fecha. Volta a palavra para a irmã. Que escreveu este livro aqui, ó. Além das aparências, rompendo o ciclo da violência doméstica no lar cristão. Aqui. Quando foi que a senhora lançou esse livro? O ano passado, no ano de 2025, em agosto, que é o mês de combate à violência contra as mulheres, é o mês que a gente também tem na nossa igreja uma tarde de conscientização com todas as mulheres, né, do nosso campo, em torno de 15 mil pessoas. A Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica da nossa cidade. Então, todos os anos a gente faz esse evento de conscientização e prevenção contra a violência doméstica desde 2021,
que a gente está trabalhando com esse tema, né, já para ajudar. E paralelo a isso, pastor, a gente tem uma clínica psicológica da igreja que presta atendimento gratuito com psicólogos formados a mulheres vítimas de violência doméstica. Então, tem um protocolo com o Ministério Público, um protocolo com a OAB da nossa cidade, a qual eu estou presidindo agora, né? Estou presidente da Comissão de Combate à Violência. Então, todas as mulheres vítimas de violência doméstica que se dirigem até o Ministério Público, eles encaminham para essa clínica psicológica, que é a DC Social, para ter uma ajuda, né? Para tratamento emocional, tratamento psicológico, para a mulher conseguir se reerguer emocionalmente. Porque devido às agressões contínuas, às vezes muitos anos, elas precisam de um acompanhamento até médico, até psiquiatra, né? Então a gente dá esse apoio para todas essas mulheres que se dirigem ali, tanto da igreja quanto fora da igreja, e também para as mulheres que vão até a delegacia fazer a denúncia, boletim de ocorrência, pedir medida protetiva. A orientação é essa, né? Independentemente de ser evangélico ou não, que está sofrendo qualquer tipo de violência, que não só a física, que as pessoas confundem às vezes, não, mas eu não bato nela, eu não agrido ela, né? Com violência física, mas a violência psicológica, a violência moral, a violência financeira e também a violência sexual, também elas podem ser pedidas medidas protetivas. A mulher, ela pode dirigir até a delegacia ou até o Ministério Público. Como assim, e violência solicitar. sexual? Violência sexual é o estupro marital. Existe isso? Existe o estupro marital. É, esse índice de mulheres evangélicas que sofrem, que a gente tem aqui, 42,8% de mulheres evangélicas, tá, sofrem algum tipo de violência sexual, violência doméstica, e a principal delas, segundo esse estudo, é violência sexual. Esse aqui, pastor, é uma pesquisa visível e invisível que diz a vitimização das mulheres no Brasil, que já está na 5ª edição de 2025, depois o senhor pode acompanhar ali, tá? É uma realização do Fórum Brasileiro de Segurança e a Datafolha, que é um instituto de pesquisa. Então, todos os anos eles fazem, né, esse trabalho, esse relatório sobre a violência doméstica. E esse ano, eles, na pesquisa de 2025, no tópico na página 31, quem são as mulheres que sofreram violência nos últimos 12 meses? Então, surgiu esse fato novo. Qual é esse fato novo? As mulheres evangélicas, 42,8% sofrem tipo de violência, algum tipo de violência. Dessas 42 mulheres, desses 42% de mulheres, apenas 6% procuram os líderes das suas igrejas para expor o problema. Poucas mulheres denunciam esse problema para a liderança da igreja. Vou fazer uma pergunta bem objetiva. A senhora conhece, e se conhecer, qual seria a porcentagem de igrejas que chamam as falas dos agressores? Nenhuma. Como é que é? Nenhuma. Não conheço nenhuma igreja que chama os agressores, né? A gente, até agora, nós trabalhamos nesse projeto, o levando também para outras igrejas que a gente faz palestras, mas a gente praticamente fala diretamente com as mulheres, né? É levado o problema, mas essa escuta, esse trabalho com os agressores, que eu também falo no livro, que é muito importante, porque eles também são almas, eles também precisam ser trabalhados, porque, como eu lhe falei, isso é uma cultura que vem lá de trás. O avô fazia com a avó, que ele via que o pai fazia com a mãe. Então vem aquela por acaso cultura ele de gostava família. quando via o pai bater na mãe? A gente parte também assim do seguinte pensamento, pastor: um marido, um pai, seu pai, por exemplo, né? Não, que não é o caso, mas um exemplo. Ele bebia, batia na mãe. Um filho, não, quando eu me casar, eu não vou beber e não vou bater na minha mulher. Eu jamais vou beber. E o que acontece? Aquele comportamento, ele é repetitivo. Ele acaba bebendo, ele acaba fazendo exatamente Mas o que o o pai líder de fazia. igreja evangélica não bebe. Não, mas isso é um exemplo, né? Aí é que está o problema. Ele bate sem beber. Sem beber, bate sem beber. O bem que dizendo assim, pastor, é que eu quis explicar que
a violência doméstica praticada por alguém da igreja é um comportamento repetitivo que ele viu, né, na sua infância, viu o avô fazendo e normaliza nos relacionamentos. E a Bíblia, ela respalda esse tipo de comportamento distorcidamente quando a gente não aplica exatamente como é. Exemplo, o Efésios, homens, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O corpo da mulher pertence ao marido. Mulher, é isso que a Bíblia fala lá em Gênesis também, quando Deus diz para Eva, né, o teu corpo vai ser do teu marido. Então, essas interpretações equivocadas fazem com que a mulher pertença ao marido. Não, ela tem que ser serva pela submissão. E também eu posso ter relações com minha mulher a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque ela me pertence. A Bíblia disse que a mulher não pode negar ao marido. Então, esses equivocados que já vêm dessa cultura Onde é patriarcal, escrito que a mulher não pode negar o marido? fala que a mulher não nega o seu marido a não ser para um tempo de jejum, de Mas oração. a obrigação é recíproca. Não é Isso é só verdade. a esposa, é o marido também. E a sujeição também é recíproca. O marido, a esposa é submissa ao marido, lá em Efésios, e o mesmo texto vai dizer que o modelo, o marido é submisso a Jesus, que é submisso a Deus. E aí Paulo ainda faz o paralelo. Do mesmo jeito que Jesus se matou pela igreja que ele ama, Sim. então o marido se mata pela esposa que ele ama. Do mesmo jeito que Jesus cuida da igreja a ponto de se sacrificar por ela, o marido precisa cuidar da sua esposa a ponto de se sacrificar por ela. E aí que ele fala assim, porque quem é que judia da própria carne? Você vai cuidar da sua carne, que é a sua esposa. Então a esposa pertence ao marido nesses termos, pertence para ser cuidada, para ser amada, para ser amparada. O que é isso, gente? Eu estou envergonhado dos pastores que ensinam esse tipo de coisa que eu estou ouvindo da doutora aqui. De jeito nenhum, Deus jamais... E ainda tem o versículo de Gálatas, só para eu não tomar mais seu tempo. Não, Tem o versículo de Gálatas. Em Cristo Jesus não há escravo nem liberto, nem judeu e nem grego, e nem homem e nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Não tem diferença. Desculpe, irmão. E eu também queria trazer aqui um texto, pastor, ali em 1 Pedro 3:7, que diz assim, ó, igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com ela sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas Eu orações. gosto desse versículo. 1 Pedro 3:7. O marido que não trata a esposa do jeito que Pedro está falando aí, não tem as orações ouvidas. Viu, seu líder de igreja? Você ora e Deus não escuta. Está escrito na palavra. Por quê? Porque você não trata a sua esposa da maneira condigna. Então, o marido que agride a mulher psicologicamente, a gente fez uma enquete, pastor, com mulheres vítimas de violências domésticas evangélicas, né? Então, a gente perguntou assim, você sofreu ou conhece alguém evangélica que já sofreu algum tipo de violência? Aí, maioria delas, de 120 mulheres, maioria delas, metade, mais da metade, um pouquinho, 52% por ali, elas conheciam ou sofreram ou conheciam alguém evangélico que sofria algum tipo de violência. E qual a violência? Primeiro veio a psicológica. Por que a psicológica? Porque hoje em dia os homens sabem que eles não podem bater nas mulheres, não pode dar um tapa, não pode puxar pelos cabelos, não pode empurrar, porque é um crime. Então, o que vem? Vem as humilhação, vem o xingamento, eles tiram o direito dela de ir e vir. Alguns não deixam a mulher trabalhar, outros não deixam estudar, outros não deixam ir na casa da sogra, da mãe, da sogra, dos familiares, dos amigos, né? Ficam controlando o horário de chegada, até nos próprios cultos, né? O horário que vai para o culto, o horário que vem, onde é que vai depois do culto. Tem mulheres que os maridos não deixam elas participar de nenhum evento. Isso na própria igreja mesmo, né? Então, isso é uma violência psicológica, né?
O Francisco, nosso telespectador, um abraço, Francisco, ele diz assim: há muitas questões envolvidas, como leis que ajudam os infratores, isso é o que a senhora comentasse, lei que ajuda o infrator, só se for do Congresso Nacional. O entendimento das mulheres, não por culpa delas, mas pela forma como o assunto é compreendido, e também o diabo, que investe pesado para que isso aconteça nos lares. Concordo com você, Francisco. A gente não pode esquecer do rabudo. Mas, o pastor, aí que tá. Ontem eu estava conversando até com meu marido que a gente, às vezes, espiritualiza muitas coisas, né? Às vezes a gente culpa o diabo por várias coisas. Então, como explicar uma mulher sofrendo violência psicológica ou violência sexual, que é alto índice de violência sexual, pastor, sabe? Muito alto, é em segundo lugar de tipo de violência de Depois a mulheres. gente precisa falar disso. E atrocidades, né, que acontecem no leito conjugal contra a vontade da mulher. E o que acontece? O que explica, então, uma mulher estar aí? Porque quando ela sofre um tipo de violência doméstica, é agredida de qualquer forma, que ela vai falar com o líder, o que o líder manda fazer? Alguns, maioria, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ser exemplo, você tem que ser a mulher sábia, né? Você tem que calar, você tem que ser submissa, tem que ser mansa, tem que ser humilde, tem que ser a mulher sábia. Ali vem aquela lista, né? E o que a mulher faz? Campanha de jejum, de oração. Eu estou falando de marido crente, não estou falando aqui de marido que não é crente, né? Campanha de oração, Senhor, muda, 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 muda. 10, 15, 20 anos, tá? Como a gente soube de casos, 30 anos, pastor sofrendo e não muda. É culpa do inimigo, é culpa do diabo, se a Bíblia fala que tem aí castas de demônio que com jejum e oração. Então, se fosse coisa do inimigo, o jejum e oração serviria para libertar. Por que esse irmão não é liberto? Ele não quer. Porque ele não quer. Aí é que está. A mudança da atitude a mudança desse comportamento precisa da mudança de atitude desse marido. Ele precisa querer, ele precisa primeiro saber que aquilo é um crime. Ele sabe, irmã. Não é possível que alguém não saiba. O pastor, as relações hoje, o senhor é esclarecido, o senhor estuda, o senhor está aqui no centro de grandes teólogos que a gente vê, eu me sinto feliz e honrada de estar aqui, porque eu acompanho esse programa há muitos anos e eu vejo, assim, a inteligência, a espiritualidade, os assuntos, os temas aqui são amplos, né? Então, o senhor está com pessoas que têm a mente diferente, entendem a Bíblia, estudam a Bíblia, né? Vocês estudam a Bíblia, aqueles que não estudam, que simplesmente vão aceitando e impõem aquilo ali como uma regra, é bem difícil de mudar. E é como eu falei para o senhor, normalizado isso no relacionamento. Ah, mas tu é burra mesmo. Mas eu já te falei, mas tu não presta para fazer nada. Começa assim com as crianças, quando fala assim, né? Tu tirou 5 na prova, mas tu é burra? Tu não pensa? Então, esse tipo de atitudes que são mínimas num relacionamento, né, é normalizada. Não, é o jeito dele, ele é grosso assim mesmo. Não, é só quando ele está nervoso. Não, é porque ele está desempregado. O que a mulher faz? A mulher fica achando motivos para desculpar aquela atitude. Então, essa violência, ela é normalizada nos relacionamentos, principalmente nas igrejas em que o homem é o cabeça, tá? O homem é o provedor, o homem que cuida da casa, ele é o líder espiritual, né? Não digo isso em todos, a gente não pode generalizar, porque não é em todos, não é toda a liderança, não é todo pastor, mas em muitos casos, pelos índices que trouxeram aqui nessa pesquisa, a gente vê que o assunto é sério mesmo e que realmente acontece, não é uma coisa minha que eu inventei, que eu pesquisei, mas é atendendo, pastor, a gente, quando a mulher solicita uma medida protetiva, ela vai na delegacia, tá? Ela denuncia o parceiro, ela precisa de uma medida protetiva, não é só pelo fato da violência física ou tentativa de feminicídio, violência psicológica. O marido pegar o dinheiro da mulher da carteira, pegar o cartão, não devolver, pegar a chave do carro, não, tu não vai usar o carro. Isso aí também é uma violência contra a mulher. Ela vai lá na delegacia, pede uma medida protetiva porque quer tá correndo risco, integridade física, emocional, porque a mulher fica totalmente abalada emocionalmente, psicologicamente, quando ela vem sofrendo reiteradamente essas agressões.
Aí nós temos um outro assunto que é discutido no Outubro Rosa: câncer de mama, câncer de útero, as mulheres têm depressão, Por conta pressão do alta, estresse. muitos É. problemas físicos decorrentes de violência sofrida pelas Eu mulheres. preciso chamar um intervalo. Na volta, a gente vai tratar como identificar os sinais de violência doméstica no namoro. Isso aí eu vou desmaiar aqui no segundo bloco. Violência doméstica no namoro, violência doméstica contra a mulher no namoro, aí é de lascar, né? E não dá para aceitar de jeito nenhum. No casamento, a gente está falando disso. Conselho para mulheres viúvas e divorciadas. Eu li, são conselhos muito bons. A senhora tem muita coragem, né? Fala dos estelionatários sentimentais, que é uma questão muito importante, e várias outras, inclusive essa questão do estupro marital ou violência sexual dentro do casamento, a gente tem que tratar um pouquinho, se bem que eu acho que eu vou fazer um tema específico sobre isso. Aproveitando que o nosso programa é bem tarde, né? É verdade. Você precisa conhecer as escrituras sagradas para não ficar caindo nessas coisas que nós estamos ouvindo aqui, né? De gente que usa a Bíblia para justificar violência contra a mulher, seja ela de qualquer natureza. Isso é um absurdo. Isso deixa o Espírito Santo, Jesus e o Pai estarrecidos. Então, por que você não estuda melhor a palavra? Eu vou te dar uma dica. A Academia Teológica da Graça de Deus tem curso bíblico em plataforma EAD e de nível excelente. Eu já fiz a grade muitos anos atrás. O curso foi totalmente remodelado e está espetacularmente bom. Não fui eu que fiz. Não estou falando de mim, não, tá? Mas eu li e aprovei. Dei uma melhoradinha lá em alguma coisa e está aprovado. Por que você não entra em contato com a grade? 3115-0819 em São Paulo, no horário comercial, de segunda a sexta-feira. Ou entra no site agrade.com.br. Se você usar o site, passa pelo site da RIT TV e faz um comentário lá sobre o Vejam Só Entrevista. Diga quem você quer ver aqui, né? E faça suas críticas ao apresentador também. Tudo é bem-vindo. A gente volta já. É hora de mostrar a sua foto. Você vai aparecer aqui. Vejam só, quem assiste, vejam só. E ganha presente. Claro, a gente só sorteia, né? O Shopping do Povo disponibiliza uma caneca para nós, por sorteio, e entre aquelas pessoas que mandaram a foto, a caneca é sorteada. Uma só. Mas eu não tenho fé ou não tenho paciência para esperar o sorteio. Fácil. Venha para o Shopping do Povo. Fica bem em frente à Igreja da Graça Deus São Paulo, na Avenida São João, 816. Assiste o culto da Igreja da Graça, com o pastor Jaime, atravessa a rua e vai para o Shopping do Povo com a doutora Eliana. Tá bom? Vamos lá. Primeira foto de hoje vem lá da Bahia, em Alagoinhas. Aliás, as duas primeiras fotos são de Alagoinhas, na Bahia. A Irailza Matos. Seja muito bem-vinda, Irailza. Obrigado pela foto comigo aí no fundo, né? De vez em quando eu apareço, olha lá. E o Joseval com a Valdete Ribeiro, também de Alagoinhas. Tá lá. Muito bom. Deus abençoe vocês, viu? Povo de Alagoinhas, um dia eu vou passar por aí. E em Londrina, no Paraná, nós temos o Marcos, nosso telespectador. Também comigo lá no fundo, graças a Deus. Valeu. Tem alguns comentários aqui que depois eu vou pôr no ar. Bom, doutora, vamos lá. A senhora tem falado ao longo da sua entrevista sobre violência sexual entre casados. Do que a senhora está falando? Eu vou ser bem claro. A esposa não está nos seus melhores dias, não está muito afim, mas o marido quer transar e transa. Isso é violência? É violência. Quando é não consentido, é violência, né? Mas não consentido em que termos? É isso que eu queria que a senhora definisse. Porque uma coisa é poxa, hoje não. Mas eu preciso. Então tá bom, vai. Isso não é estupro. Não.
Não é, a não ser que quando a mulher não quer ter aquela relação, lembrando que, o relacionamento, digamos assim, normal de casal, né, é uma coisa, mas tem muitos homens que eles exigem outros tipos de relacionamento sexual com as mulheres que elas não querem, que elas não consentem, né. Então, Práticas práticas sexuais? sexuais que os homens querem com as mulheres e elas não aceitam. E eles obrigam, né, elas a ter. Não, o fazem chantagem emocional: "É porque tu é minha mulher, tu tem que fazer como eu quero. Não, tu é mulher, eu quero assim, eu quero assado", né. Aí também já vem o caso da pornografia, né, que é um assunto, um tema bem delicado também, que a gente sabe que existe, né, maridos que ficam até tarde na pornografia, como existiu alguns casos, aí voltam para a cama 3 horas da manhã e querem que a mulher seja uma atriz igual a atriz que ele estava assistindo ali. Lembrando que ali ela está sendo paga para fazer tudo aquilo ali, né. E então existe. Lembrando que o que ele está fazendo ao assistir é um pecado grosseiríssimo. É um pecado, né. E tanto é um pecado quando ele volta para a cama, que ele quer ter relação forçada com a mulher às 3 horas da madrugada, ou tem homens que quer ter relação com a mulher às 10 horas da noite, à 1 hora da madrugada, às 6 horas, 3, 4 vezes, 5 por dia, né. E isso não é no início do casamento, quando eu estou em plena lua de mel, até que ainda é compreensível, né. Mas aí quando passa aquela fase e eles continuam com essa prática: "Não, tu é minha e é a hora que eu quero, da maneira que eu quero". Proibir de ter filho é violência sexual, né. Proibir de ter filho? Proibir de ter filhos, não querer que a mulher engravide, tem homens que casam e não querem que a mulher engravide, né. Ou tem homens que às vezes a mulher não quer ter mais filho: "Não, mas eu quero". "Não, não vamos", né. Então, tem um monte de situações que são violência sexual. Tirar um anticoncepcional, não deixar a mulher: "Ah, eu não quero engravidar". Aí ele vai lá e tira e bota um remedinho de farinha, né. Ela acha que está se prevenindo e não está. Então é um tipo de violência sexual. O homem quer engravidar, usa camisinha, vai lá e tira a camisinha, premeditadamente, né. É uma violência sexual. Mas o que mais pega é a prática não consentida. A mulher está dormindo, mulher dormindo, ou a mulher está doente, ou a mulher ela está, na quarentena. Tem casos de mulheres que tá 15, 20 dias, deu à luz e o marido: "Não, como é que tu vai me deixar? Eu sou homem, eu preciso, porque se tu não fizer isso, eu vou procurar mulher na rua". "Ai, a sorte que eu sou crente, porque se eu não fosse crente, eu ia procurar mulher na rua". Lembrando, pastor, que quando é um relacionamento saudável, que há o respeito, que há o diálogo, que há a confiança, que há o carinho, que há o amor, não tem a mulher não tem problema nenhum em ser submissa ao marido, né, quando existe isso. Mas o que que acontece? O homem é um grosso de manhã, é de tarde, é de noite, aí quando chega na hora de deitar, simplesmente, depois que agrediram a mulher de todas as formas, brigaram, xingaram, né, querem praticamente obrigar que a mulher tenha algum tipo de relação. Lembrando que tem que ter um preparo, né, que a mulher é diferente do homem. Então Graças a Deus que é, né? O William escreveu o seguinte: concordo, porém existe algum abuso contra homens também? Ou isso é uma realidade apenas com as mulheres? Então, violência doméstica, não é violência contra a mulher. É isso que ele está perguntando. Existe algum tipo de abuso contra homens? Por exemplo, tem a Lei Maria da Penha, mas não existe uma para homens. existe uma para homens, a lei penal. A diferença é que a mulher foi criada uma lei específica para cuidar desses crimes, né. Mas se o crime de violência moral, que é calúnia, difamação, se uma mulher praticar contra o homem uma tentativa, daí não vai ser uma tentativa de feminicídio, vai ser uma tentativa de homicídio. Então a lei penal, o Código Penal, ele já prevê os mesmos crimes contra os homens, mas não numa lei específica para homem, não tem um João Maria da Penha, não tem necessidade, não tem essa necessidade, porque elas também vão ser responsabilizadas pelos mesmos crimes, só que por outra lei. Então, não: criaram uma lei para as mulheres, nós não temos direito. Tem os direitos. Se o homem tem relacionamentos abusivos, que a mulher é extremamente abusiva, tem mulheres narcisistas, tem mulheres que praticamente elas,
são piores do que muitos homens, né? Quando ficam atrás, quando rompem um relacionamento, que ficam perseguindo. Da mesma forma que os homens perseguem as mulheres quando rompem um relacionamento. A gente teve um caso aqui agora de uma mulher que atropelou um rapaz de moto e matou os dois, porque rompeu o relacionamento, que foi aqui em São Paulo, agora, no mês passado, se não me engano, né? Então, existe casos de mulheres, assim, extremamente violentas com seus parceiros também, mas tem uma lei também que protege eles, né? Uma vez logo que surgiu a Delegacia da Mulher, A mulher- aqui em São Paulo, o Vejam Só já existia. Eu entrevistei uma das primeiras delegadas, sabe? Ela veio com uma investigadora. E a investigadora falou para mim, falei, não, tem mulher que bate no homem, sim. Sim, E bate, sim. machuca. Tem, E ela é processada. tem mulher. É que o marido, muitas vezes, tem vergonha de dizer que apanha da mulher, né? Mas a gente sabe que tem, né? Mas só que o índice de mulheres que sofrem violência É, lógico. é muito maior. E o homem tem a força física que a mulher não tem. E os homens sempre foram protegidos por lei, pastor. A gente vê aqui, ó, eu até anotei aqui, ó, o Código Penal trazia mulher honesta, mulher adúltera, era criminalizado por lei. E o homem tinha legítima defesa da honra. Ele era autorizado por lei a matar a mulher e o amante, tá? Se o amante não tivesse, se o amante tivesse uma condição melhor, né, que fosse alguém que tivesse uma classe social melhor da época ali, então essa legítima defesa da honra se sobrepunha a isso. O homem tinha condições, não precisava matar ele, mas se fosse um empregado que fosse pego, a lei legitimava ele matar a mulher e matar o amante, né? E a legítima defesa da honra, isso veio do Código Penal de 1940, e nós tivemos ali a Constituição Federal, em 1988, que ela igualou os homens e mulheres iguais. Não tinha essa distinção, né? O homem pode, a mulher não pode. Mas essa legítima defesa da honra foi cair do Código Penal em 2005, 20 anos depois da Constituição Federal, que deu os direitos para os homens e para as mulheres. Como eu disse para o pastor, então, no começo, é uma construção cultural e a própria lei legitimou essas atrocidades cometidas contra as mulheres. E é o que a gente tenta mudar hoje em dia com as campanhas de prevenção e conscientização. Vamos lá. Como identificar os sinais de violência doméstica no namoro? A gente sempre fala assim que todo o jovem, quando ele vai casar, ele passa pelo curso de noivos, né? E a gente até sugeriu, assim, nesse curso de noivos, a gente colocar esse tópico da violência contra as mulheres, dos relacionamentos abusivos, relacionamentos saudáveis, e para que eles entendam se eles estão ou não, né? Porque consegue, né? A não ser que seja muito dissimulado, um narcisista que consiga, né? Às vezes demora para a pessoa identificar. Mas uma coisa principal, assim, para identificar, pastor, é o controle. O controle, o namorado controla a mulher e ela acha bonitinho. É cuidado. Ela confunde aquele controle com cuidado. Com quem que tu tá falando? Quem é essa pessoa aqui no teu celular? Vai lá no Instagram, eu quero que tu tire, eu não quero que tu converse com essa pessoa, né? Eu não quero mais que tu tenha amigos. Sai da faculdade, está lá conversando com os colegas, eu não quero que tu converse com nenhum colega homem. Vai trabalhar na hora do almoço, sentou com fulano, quem sentou? Sentou com fulano, com ciclano? Não quero mais sente com homem nenhum, né? Outra coisa muito comum, assim, que a gente vê, pastor, saiu, manda um vídeo com quem que tu tá, manda uma selfie, onde é que tu tá, com quem que tu tá. Tem que provar, então. Tem que provar, a hora que chega, a hora que sai. Fica o tempo inteiro controlando a entrada, a saída, a chegada, quem vai ser teu amigo, quem não vai ser teu amigo, começa a afastar das amigas e dos amigos, principalmente dos amigos, né? Então, aí a gente consegue identificar fácil, quando começa já no começo do namoro, esse controle. Não, essa roupa tu não vai botar, eu não quero que tu saia com essa roupa. Não, lá tu não vai, aqui tu não vai. Começa a tolher os direitos da pessoa, os direitos que ela tem, né? E isso é um namoro, nem é noivado, nem é casamento ainda. Então, isso tende, com o tempo, a virar um ciclo da violência. Começa devagarinho e vai aumentando. Até, em muitos casos, pastor, feminicídio, que também acontece muito dentro da igreja, né? Casos de feminicídio. Pois é. Tem um texto aqui, um tópico no livro da irmã, que fala sobre o desafio de confrontar o agressor.
A senhora falou que não conhece nenhuma igreja que faça isso. Então é um desafio mesmo. É um desafio. Trabalhar. O que aconteceria se alguém procurasse? "Irmã, eu vi a senhora no Vejam Só e eu tenho esse problema. Eu sou um agressor." Que conselho a senhora daria para ele? A primeiro que a gente encaminha para a parte psicológica, né. Quando ele procura é porque ele quer mudar, mas isso eu acho bem difícil acontecer, porque nenhum homem assume que ele é agressor. Ele nega até a morte, tanto é que as mulheres às vezes têm que filmar ou têm que pegar os prints, porque eles negam, não, eu não faço isso. Então, principalmente, na igreja, tá, existem muitos casos que as mulheres, para elas serem acreditadas no que elas estão falando, elas têm que ir com a filmagem, elas têm que ir com a fala gravada, para poder provar, porque é bem difícil para o sistema, né. Um pastor, por exemplo, chegar, olha, vai mexer na estrutura espiritual da igreja, familiar da igreja, então tem que ir com todas as provas. Então eu digo aqui mesmo, se está sendo vítima de violência doméstica, procure ajuda, procure o seu pastor, primeiro, né. Se o pastor manda orar, irmã, não é esse o caminho. Não, qualquer tipo de violência, por menor que seja, é um crime. Então é um crime, não tem como escapar, né. Eu acho assim que essas campanhas que deveriam ser feitas na igreja, como é feita no mundo secular, todos os anos devido a esse aumento de violência, deveria ser feito na igreja. Por quê? Como eu falei para o senhor, tem muitos que estão cometendo aquilo ali, acostumam e às vezes eles não têm aquela noção. Às vezes o que falta é uma conversa, não, vamos chegar aqui todos os homens, vamos conversar sobre esse tema, vamos orientar como é que não é, o próprio pastor ou um líder, né, ou um psicólogo fazer uma campanha para fazer essa orientação, mas é bem difícil um agressor por si só, ele só vai por força de lei participar de grupos reflexivos de agressores quando a lei, através das denúncias, obrigam eles a passar pelos grupos reflexivos. A senhora escreveu um capítulo, a gente está chegando ao fim, eu tenho que abordar essa questão, muito importante, que eu nunca vi em nenhum livro, né? Um conselho para as mulheres viúvas e divorciadas. Que conselho é esse? Nesses acompanhamentos aí, pastor, que a gente acompanha mulheres, que muitas que se divorciaram, geralmente elas vivem nesse relacionamento abusivo, mas elas não falam, né? Elas simplesmente se divorciam, mas elas não trazem à tona o porquê que se divorciaram, né? Então aquilo ali fica uma ferida que não é curada, que não é tratada, né? E muitas vezes ela já entra num próximo relacionamento sem curar aquelas feridas, sem falar sobre aquilo que magoou e acaba de novo, é como dizer assim, o dedo podre, sabe quando diz: "Ah, aquela mulher tem o dedo podre", caiu no mesmo relacionamento, porque é como eu falei assim, a mulher, ela sofreu um relacionamento abusivo, ela casa com outro, sofre um relacionamento abusivo, casa com outro, sofre um relacionamento abusivo também, ela vem trazendo isso de casamento em casamento. Então a gente conhece aí, ó, mulheres com 2, 3, 4 casamentos, tá, relacionamentos abusivos. Então esse conselho é que é para as mulheres, elas primeiro conheçam a pessoa que elas estão se relacionando, peçam informações, né, de familiares de ex-mulheres, se já é um cara divorciado, de filho, de família, que prestem atenção, que orem, que reflitam, é isso que eu quero para minha vida mesmo, é isso que eu quero daqui para frente, que às vezes a mulher está viúva, está divorciada, tem aquela certa liberdade, sai a hora que quer, voltar a hora que quer, não tem aquele compromisso que teria se tivesse um marido em casa ou os filhos, né. Então ela já está naquela fase, já está com 50, 60 anos, às vezes até com 70, e acaba se envolvendo de novo num outro relacionamento abusivo. Então a gente traz uma orientação específica para essas mulheres, viúvas e divorciadas, para que elas fiquem atentas aos sinais. E aí o livro fala quais os sinais, como, né, para que elas, estejam alertas para não, caírem num mesmo erro, né, que já caíram vivendo num outro relacionamento. Então tem que ter esse certo cuidado, né, para essas mulheres. Para a gente terminar, a esposa que denuncia um marido agressor físico, esse marido pode ser preso, não pode? Pode ser preso. Se pegar
Na hora, agredindo, a polícia já leva. Não só a violência física, tá? Direito à prisão também na violência psicológica. Mas às vezes ela não quer que ele fique preso. Maioria dos casos, ela não quer que ele fique preso. O que acontece, pastor? Elas pedem medida protetiva, não prosseguem com o processo, mas elas só querem o afastamento deles do lar. Né? Não, eu não quero. Lembrando, pastor, o senhor tocou um ponto bem interessante, que a violência doméstica não é só entre marido e mulher, é relações familiares. Mãe e filho, avó e neto, tio e sobrinha, né? Que tem uma relação familiar. Então, acontece também de muitas mães pedirem medida protetiva contra os filhos, mas não prosseguem com o processo. Não, eu quero uma medida protetiva, que eu quero ele distante de mim para eu preservar a minha vida. Né? Às vezes são ameaçadas de morte. Muitos casos de mães com filhos que usam drogas, acabam furtando, roubando na própria casa, né? E as mães, às vezes, preferem afastar o filho para não sofrerem, né, essas violências. Bom, deixa eu ler aqui, o Ângelo escreveu o seguinte: primeiro oraria para buscar direção clara do que fazer e como fazer. O Geninho escreveu: o primeiro passo seria o aconselhamento, só depois eu denunciaria caso não resolvesse. Terceiro caso, anônimo, nem oraria, nem aconselharia, denunciaria sem dúvida. É preciso separar religião de crime. Quantas vítimas existem só nessa fase de esperar, orar e aconselhar? Aí. Bom, nós vamos ter um outro programa, já creio que na semana que vem, com a doutora Vânia, tratando de outro tipo de problema doméstico, a questão dos idosos, né? Então, você pode continuar acompanhando a doutora. Quem quiser conversar com ela, os contatos foram publicados ao longo do programa e estão disponibilizados para você nas nossas redes sociais. É muito fácil de achar lá, tá? Vamos ver o resultado da enquete? Tá aqui. O que você faria se descobrisse, com provas concretas, que um parente seu ou irmão em Cristo pratica violência contra a esposa ou filho ou filha? São várias opções. Denunciaria, ganhou com 60%. Aconselharia com metade, 30%. Oraria, 8%. Interviria, 1%. Ignoraria, 1%. Agora eu vou explicar o oraria. Claro que todo mundo vai orar, mas como é só uma resposta e é a mais importante, orar é o ponto inicial, mas tem que fazer mais alguma coisa. A maioria optou por denunciar e a metade por aconselhar. Eu me alinho com os que denunciariam. E a gente pode aconselhar lá na cadeia depois, tá? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só a Entrevista.